Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo. Estava fazendo nesse instante aqui ao vivo e aí a tela estava embaçada porque estava suja ali a lente do celular. Mas enfim, aqui Paulo Palhano falando de Fortaleza, hoje terça-feira, dia 26 de maio do ano de 2020. Eu quero já pedir a você a bondade, se você puder, e se você não tiver inscrito lá no meu canal no YouTube, vai lá, Paulo Palhano, aí você se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos, né, as informações dos vídeos, dá o like, assiste um vídeo, dá o like, dá o dislike, enfim, lá no Instagram também é Paulo Palhano, acho que é 1968 lá no Instagram. Mas enfim, essa semana passou das centenas de visualizações dos vídeos lá no YouTube também, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque quando eu comecei a fazer eram unidades de visualizações. Agora passam para dezenas e aí já centenas, quem sabe daqui a pouco milhares. Então junte-se a gente, é muito bom ter você aqui conosco, não é? E a internet é esse veículo que a gente fala tudo e as pessoas também falam tudo. Você acredita que ontem eu vi um comentário de uma pessoa que falou da minha barba. Acho que ela não tinha nada para falar e falou da minha barba, mas está tudo certo. Enfim, então eu quero já agradecer a você que está sempre aqui com a gente. Quando acabar esse isolamento social, a gente vai fazer o vídeo num outro horário ao vivo para que você possa acompanhar, porque depois que acabar essa palhaçada toda, as pessoas voltam ao seu horário de trabalho e aí 10 horas da manhã não é um horário assim para parar para ver um vídeo, né? Então é isso que a gente vai trabalhar, ver o melhor horário. Quero já agradecer a Jeane, o Marcos, o Marcelo, Caetano, Cláudia, Marilda, enfim, André, tanta gente boa que me acompanha ao vivo, Carlos Carantino, enfim. E aí depois as pessoas também que vão acompanhando e vendo e multiplicando e compartilhando. Eu fico muito feliz você confiar na minha fala para de alguma forma ajudar as pessoas, esclarecer algumas coisas e trazer as pessoas a uma reflexão para que elas possam crescer e não se tornarem escravos dos homens poderosos. Bom, que assunto eu poderia falar hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo? Talvez estejamos vivendo o momento final desse isolamento, em Fortaleza já mais de 60 dias, no estado do Ceará. E o que foi que isso nos mostrou, toda essa pandemia? Nos mostrou algumas fragilidades que eu queria compartilhar com você. A primeira dessas fragilidades foi a fragilidade do nosso serviço de saúde pública. Como o nosso serviço de saúde pública é frágil. No mundo inteiro, mas no Brasil em especial. É um sistema absolutamente caótico, é um sistema... a gente pode até dizer que, por exemplo, numerariamente nós temos mais leitos do que países de primeiro mundo, mas a grande diferença é que os países de primeiro mundo, eles não têm a incidência de doenças que nós temos, porque nós temos ainda 40% da população brasileira que não tem saneamento básico. Então, pela falta do saneamento, as doenças aumentam. Por uma alimentação ruim, as doenças aumentam. Então não adiantaria nada nós termos uma quantidade enorme de hospitais se as pessoas estão doentes em casa. Eu tenho um cunhado que é médico e ele, quando era médico novinho, ele disse que foi tratado, ele era da saúde da família, foi tratado de uma família que a cada 15 dias voltavam as pessoas doentes. Aí ele resolveu ir lá onde a família morava e viu que o lugar que a família morava era um lugar absolutamente insalubre. Então não adiantava nada dar medicação, curar a pessoa aqui no hospital, se ela voltava para casa e a casa dela era uma casa absolutamente insalubre, que não tinha saneamento, não tinha condições de higiene. Então você vai nos bairros pobres das grandes cidades, as casas das pessoas são apertadas, quentes, empoeiradas, e aí o que adianta tratar, dar um remédio aqui, ali, se essas pessoas vão voltar para essa casa e a casa dela é absolutamente sem condições de viver, não é? Então, o nosso sistema de saúde público no Brasil é absolutamente caótico, porque ele é atrelado à falta de saneamento, à falta de estrutura, para que as pessoas possam ter uma vida mais saudável e não precisem ir o tempo todo para o serviço público. A outra coisa, a outra fragilidade que esse vírus mostrou foi a fragilidade do nosso sistema produtivo. Tá certo que nós já estamos entrando para 60 dias de quarentena, de isolamento, dessa palhaçada, mas a grande verdade é que com 15 dias muitas empresas já quebraram. Ou seja, nós não temos uma estrutura de produção comercial e industrial que tenha capital de giro para fazer com que a empresa se mantenha, com que ela se sustente por um bom período. Não está girando a máquina, quebra. Então nós tivemos uma quebra gigantesca de empresas mostrando no mundo inteiro, no Brasil em especial,
que o nosso sistema produtivo comercial industrial, ele é muito frágil. Eu calculo em lugares mais pobres do que nós, por exemplo, a Argentina, que eu tive lá, viajei de moto, passei por lá, o pátio industrial da Argentina não chega nem aos pés do pátio industrial brasileiro, que é um pátio industrial absolutamente rico, não é? Principalmente São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, é um pátio industrial rico, ali no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas que mostrou a fragilidade, ou seja, nós não temos lastro para suportar uma crise que demoraria 1 mês, 2 meses, enfim. Então isso mostrou a fragilidade do nosso sistema de produção industrial e comercial. A outra coisa que mostrou a fragilidade nossa foi a fragilidade do nosso sistema imunológico. Como nós, pessoalmente, estamos... Eu não peguei, se eu tiver pego Covid, até que eu peguei, fiquei com dor de cabeça um dia, mas eu procuro ter um sistema imunológico bom. Agora, é difícil ter um sistema imunológico bom. Você precisa ter uma boa alimentação, não é? E quando eu falo em boa alimentação, não estou falando alimentação, cara, não. É comer coisas boas, porque é mais fácil você comer um pão de massa de trigo, que é a borra do trigo, né? Que é o carioquinha, esses pães que a gente come, esse bolo, do que um pão integral. Um pão integral é ruim de comer. É mais fácil você comer as coisas, o arroz, esse que é feito industrialmente, que é aquele o açúcar mais branco, do que adoçar com açúcar demerara, que aparentemente não tem gosto. Então, é muito mais fácil comer carboidrato ruim do que carboidrato bom. Portanto, o nosso sistema imunológico, o sistema imunológico das pessoas, de uma forma geral, na modernidade, está muito frágil. Estamos adoecendo por qualquer coisa, e um vírus, que eu sempre digo aqui, o vírus é a forma de vida mais simples que existe. E nós, seres humanos, somos a forma de vida mais complexa que nós conhecemos, não é? E aí uma forma de vida mais simples destrói uma forma de vida complexa. Então, nosso sistema imunológico está fragilizado. A outra coisa que está fragilizada, que o Covid, né, que o coronavírus mostrou, é o nosso sistema político. Como o nosso sistema político, no caso do Brasil, também está fragilizado. No Brasil, a pandemia mostrou a fragilidade, né? Colocou na rua, expôs publicamente o lixo que é o STF. O Weintraub falou que ele foi até generoso dizer que tem que começar a ser preso os vagabundos do STF. Eles são vagabundos mesmo, porque um grupo que trabalha 100 dias por ano e ganha uma fortuna, eles são vagabundos mesmo. Quem não é vagabundo é quem tem que sair todo dia, 5 horas da manhã, pegando o cambão, pegando o ônibus para ir trabalhar, chega em casa às 7 horas da noite cansado, esse é trabalhador. Mas ali no STF, aqueles 11 que estão ali, eles são vagabundos mesmo. Vagabundo não é quem não trabalha? Então tem férias, tem descanso remunerado, mas não sei o que, viaja para Portugal, para isso, para aquilo. Então, se for pegar o pé da letra, aquilo que o Weintraub falou, eles são realmente vagabundos, não é? Porque vagabundo é quem não trabalha. Então, mostrou a fragilidade do nosso sistema, de um Congresso absolutamente fraco, né? Um Congresso Nacional fraco, um Senado fraco também, mostrou um STF fraco, uma justiça fraca. Então, a fragilidade, temos um presidente que foi eleito, mas ele não pode mandar porque o STF diz que quem manda nos estados e municípios são os governadores e os prefeitos. E, enfim, mostrou essa fragilidade do nosso sistema político. Mostrou também a fragilidade do nosso conceito de liberdade. Olha, eu pensei que as pessoas queriam ser livres. Hoje eu entendo muito bem a história bíblica de Moisés, quando quis tirar. Na verdade, Moisés não queria tirar o povo do Egito, coisa nenhuma. Aquilo foi Deus que mandou tirar o povo do Egito para levar para a Terra Prometida. E o povo não queria, o povo queria voltar para o Egito. Por quê? Porque lá no Egito, mesmo eles sendo escravos, eles tinham um bocado para comer e a água para beber. Na verdade, trabalhavam como escravos, fazendo tijolos, né? Porque o Egito era um grande canteiro de obras na época dos faraós, e o povo preferia trabalhar ali de diarista, comendo miseravelmente, bebendo água miseravelmente, morando em condições subhumanas, do que ir para o deserto aventurar, chegar na Terra Prometida. Então, eu entendo hoje porque que aquele povo queria tanto voltar para o Egito. É o que acontece hoje. O nosso conceito de liberdade ele é muito frágil. Talvez por isso não entendamos o conceito que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é que quer ser livre de verdade? Nós trocamos a nossa liberdade pela segurança, não foi? Os políticos disseram: fique em casa, porque nós vamos dar segurança para você. E todo mundo fez o quê? Todo mundo foi para casa. Não saia, só vá para isso, só vá para aquilo, só vá para aquele canto, só vá para o supermercado, só vá para a farmácia. Ou seja, disseram para nós que nós tínhamos que ficar em casa, para onde nós podíamos sair, que horas nós podíamos sair, e o jeito, a roupa, até o figurino que nós tínhamos que sair foi estabelecido. Todo mundo tem que sair de máscara. Quer dizer,
o nosso conceito de liberdade também é um conceito de liberdade frágil. Nós não temos fortalecimento no nosso conceito de liberdade. Outra coisa que mostrou a nossa fragilidade nessa pandemia, né? Que eu não chamo de pandemia, a gente chama porque é acostumado, porque não foi uma pandemia na verdade, foi uma epidemia. Mas foi os nossos relacionamentos. Meu Deus, como revelou que os nossos relacionamentos são frágeis. Nossos relacionamentos são frágeis. Deixamos de abraçar as pessoas por medo de pegar uma virose. Deixamos de ir na casa das pessoas com medo da virose. E eu vi muita gente escrevendo, dizendo, não estamos recebendo ninguém em casa, não estamos recebendo ninguém em casa, não estamos recebendo. Isso mostrou a nossa fragilidade de relacionamentos, não é? Filhos não abraçaram seus pais, pais não abraçaram seus filhos, irmãos deixaram de se abraçar, você chega num canto, você não sabe se pega na mão da pessoa, se dá com o cotovelo, enfim. Como um vírus mostrou que os nossos relacionamentos são frágeis. Você diz assim, mas Paulo, diante de uma epidemia dessa, a gente precisa realmente fazer esse tipo de coisa. Sim, quando acabar essa epidemia, amanhã como é que a gente vai saber que a pessoa não está doente com outra coisa? Como é que você sabe que aquela pessoa que você abraçou ou não abraçou, ela tem hanseníase, por exemplo, que é uma doença altamente contagiosa? Como é que você sabe, por exemplo, ela não tem tuberculose, que também é outra doença altamente contagiosa? Nós não sabemos. Como é que você sabe? Você vai ouvir um barulho grande agora aqui, é um caminhão de lixo que está passando aqui, e daqueles caminhões antigos, aquela Mercedes, olha. Aí é um motorzão bom. O motorista passando com força, peraí. Passou. Então, continuando aqui o meu argumento é o seguinte, como é que você vai dentro do ônibus, você sabe que aquela pessoa que está do seu lado ali, ela não está com hanseníase, ela está com tuberculose ou com uma outra virose, com H1N1, um SARS, enfim, como é que você sabe? Nós não sabemos, mas a mídia disse, não é? Esses políticos disseram, se você tocar na pessoa, você pode... Aí o que foi que mostrou? Disse, olha, eu amo você, pero non mucho, né? Eu gosto de você, pero non mucho, mas não é muito. Então, isso mostrou a fragilidade dos nossos relacionamentos. E por último, mostrou a fragilidade da igreja. A igreja que eu participo, a igreja que a gente pensa como sendo a igreja triunfante, a igreja militante, bastou, não precisou nem um cabo e um soldado, como diria o Eduardo Bolsonaro para fechar o STF, não precisou nem um cabo e um soldado para fechar a igreja. Bastou, por exemplo, aqui no Ceará, o decreto de um governador comunista ateu chamado Camilo Santana e de um suposto, um pseudo-médico que está na prefeitura chamado Roberto Cláudio dizer, fecha as igrejas. E o que foi que aconteceu? Fechou as igrejas, ninguém abriu as igrejas. Ninguém teve coragem de abrir. É essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque talvez no inferno não haja vírus. Talvez acho que Jesus deveria ter dito assim, e os vírus não prevalecerão contra a igreja. Mas é as portas do inferno, não é? Então, por 60 dias, as igrejas ficaram fechadas. Fechadas. E nós usamos uma série de argumentos, aí também mostrou a fragilidade dos nossos argumentos. Não, o importante é que a gente está fazendo as nossas lives e tal. Então, para que estar junto? Para que estar junto? Por que estar junto? Em Atos 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e todos foram cheios do Espírito Santo. O grupo começou com 500 pessoas nessa igreja lá de Atos dos Apóstolos. Haviam só 120, porque 380 tinham desistido, estavam em casa, em lockdown. E os 120 que ficaram ali foi que receberam aquele poder do Espírito Santo e iniciaram o trabalho da igreja. Então mostrou também que, lamentavelmente, essa instituição que deveria ser a fortaleza da sociedade, o sal da terra, a luz do mundo, ela se mostrou frágil. E aí, meu discurso vai terminar como um discurso de desesperança? Não. Vai terminar como um discurso de esperança. E a minha esperança é que depois que acabar toda essa palhaçada, a gente possa experimentar um sistema de saúde público no Brasil que tenha vergonha na cara. Possamos experimentar um sistema produtivo, comercial, industrial, onde os produtores possam ter lastro financeiro para não quebrar em 15 dias ou um mês. Nós, eu e você, possamos melhorar a nossa qualidade de vida para ter um sistema imunológico pessoal, físico melhor.
Que nós saibamos eleger. Agora esse ano vai ter eleição para vereador e prefeito. Que nós saibamos quem tirar e quem colocar na Câmara e nas prefeituras de todo o Brasil. Que nós aprendamos a liberdade, não venda a sua liberdade pela segurança. Eu já disse aqui, eu prefiro morrer do que alguém me prender, tirar a minha liberdade. Para mim é como disse o príncipe regente, independência, liberdade, no caso, ou morte. Tá certo? Mas é para mim, é para você. Sobre os nossos relacionamentos, eu quero confessar a você que eu abracei a todos os que eu encontrei e que quiseram me abraçar, e beijei a todos os que eu encontrei e que quiseram me abraçar e me beijar. Tá certo? Não me neguei a estar com ninguém. Você pode me chamar de responsável, é um direito seu. Mas assim, ó, sabe a sua vida? Você cuida dela e eu cuido da minha. Certo? Então, na minha vida, no meu conceito, eu abraço quem quiser ser abraçado e quem eu quiser. Não deixe que os seus relacionamentos sejam frágeis. Tá certo? E a minha palavra de esperança é que quando acabar essa palhaçada, nós voltemos, confessemos a nossa covardia e estabeleçamos uma igreja forte. Uma igreja que não se fecha por causa de um vírus. Porque um vírus não são as portas do inferno. Tenha um dia muito feliz. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.